Lula também disse que as pessoas pobres, né, vamos retomar, vou dar um contexto, vamos retomar, estávamos falando sobre o Lula na defesa dele ao desenrola do Ministério da Fazenda, falou que o Haddad merece ganhar o prêmio Nobel e etc. Mas ele disse também que as pessoas pobres que estão endividadas querem quitar os débitos para, aspas, andar de cabeça erguida e que quem gosta de dever muito são os riscos, são os ricos. E aí aqui eu abro aspas novamente para o presidente. Pobre não gosta de dever, gosta de pagar o que deve. Todo mundo quer andar de cara limpa, de cabeça erguida. Só quem gosta de dever muito é rico. Tem o ditado que diz que rico tem duas alegrias. Uma, quando toma o dinheiro emprestado, e outra, quando não paga. Pobre tem duas tristezas. Não pode tomar dinheiro emprestado, quando toma, não pode pagar. Fecho aspas aqui para o presidente Lula, que destacou que o governo federal ofereceu 50 bilhões de reais como incentivo às instituições bancárias para adesão ao programa Desenrola Brasil, que foi lançado ontem. Rico não paga, Felipe? Esse discurso do Lula é um discurso completamente ultrapassado, né, de uma esquerda que está fora da contemporaneidade total, né? Quando o Lula faz esse tipo de discurso, ele quer levantar a luta de classe, né? Levantar o rico contra pobre, pobre contra rico. Não, gente. Ninguém gosta de se endividar e todo mundo que gosta de se endividar gosta de pagar em dia. Se não conseguir pagar, os dois, tanto o rico quanto o pobre, se envergonham. Claro que há exceções, né? Mas esse discurso do Lula realmente, na minha opinião, ele foi muito infeliz, porque ele traz uma luta de classe em um momento que não tem luta de classe, né? E no momento que o Brasil e o Lula deveria buscar a pacificação. Como a gente falou aqui no começo, né? Essa polarização já gerou frutos muito ruins para o Brasil. Então o Lula, como presidente da República, deveria buscar a pacificação, não criar inimizades entre duas classes diferentes, né? Então eu reprovo essa conduta do Lula, né? Acho que o programa dele é bom, ao contrário do que muitas pessoas colocaram aqui, porque endereça um problema real no Brasil, quando 50% das famílias estão endividadas, né? Mas o discurso dele realmente não condiz com um programa tão importante. Vamos fazer uma rápida parada para você que nos acompanha pelo rádio. A gente volta em 3 minutinhos, são 5h27 agora. E aí? Rico não paga, o pobre tenta pagar, mas não pode. Eu não acompanhei o raciocínio. Explica, Alan Gani. Eu vou concordar com o Felipe. É um discurso, uma visão marxista, né? Quer dizer, demoniza o rico e aí é o pobre que é o coitado, a luta de classes. E, na verdade, quem é que gosta de se endividar não é nem o pobre e nem é o rico, nem é o empresário. Aliás, o empresário pega a dívida para produzir e entrega mais para a sociedade. Quem gosta de se endividar é o governo. São os burocratas do governo. Esses sim adoram se endividar. Vídeo que aconteceu no governo Dilma, aliás, que já começou no segundo mandato do governo Lula, onde o endividamento começou a crescer, o gasto crescer mais do que a arrecadação. E aí vem o governo Dilma, o Estado super endividado, e gera um problema que nós pagamos até hoje. Boa parte das pessoas está na inadimplência e não consegue pagar por conta da inflação alta, por conta de juros elevados. E esses juros elevados e essa inflação elevada tem uma raiz. E tem uma raiz na maior crise econômica produzida por um governo na história, que foi a crise de 2015, 2016, do governo PT, do governo Dilma, que levou ao alto endividamento do Estado e pagamos essa conta até hoje. E de novo, essa história do nós contra eles, né? Ricos contra pobres, em oposição àquilo que vocês, inclusive, ao discordar, defendiam aqui, de que essa medida, no fim, olha para todo mundo, mas é preciso ter essa visão mais macro, né, Segre? Mas essa é a realidade. Imaginemos que o que aconteceu, lamentável, dessa agressão, dessa hostilização contra o ministro Alexandre de Moraes, se dá, em lugar de colocar o ministro, coloca uma pessoa que mostra que tem recursos e tem dinheiro. E do outro lado aparece uma pessoa que, por algum motivo da vida, não tem dinheiro. Essa fala do presidente Lula está motivando que uma pessoa que não tem recursos vá hostilizar aquele que tem recursos pelo fato dele ter.
E não sei de onde que saiu o ditado. Eu adoraria que o presidente Lula conseguisse indicar a fonte desse ditado que diz que o rico tem duas alegrias quando toma dinheiro e quando não paga o dinheiro. Não, na realidade não tem alegria nem tomando, porque se ele é rico não precisa de dinheiro. Então ele gasta o dinheiro dele. E o pobre, muitas vezes, é muito melhor ter a possibilidade de trabalhar para pagar o dinheiro que ele deve do que pegar dinheiro dos outros através de uma ajuda do governo para voltar a ter que se endividar de novo. E vou tomar o exemplo que mencionava Alan agora há pouco. Você sabe que o governo está falando muito de conseguir o equilíbrio fiscal. Se chama equilíbrio do déficit primário. É aquilo que ele arrecada versus o que ele gasta. Mas tem o outro, que é um déficit denominado nominal, em que o governo tem que pagar os interesses da dívida pública. Não estamos falando de pagar a dívida, estamos falando dos juros. Então, em lugar do governo, imaginemos uma pessoa física. Eu devo dinheiro, eu vou receber o meu salário, pago o que eu devo, estou equilibrado, mas eu não consigo pagar sequer os juros da dívida que eu tenho. Ou seja, o governo deveria desenvolver um desenrola para ele, porque ele não está conseguindo pagar sequer os juros da dívida, mas ele pega dinheiro de nós contribuintes para pagar a dívida de outros. Então, esse negócio de um contra o outro provoca fúria, provoca que uma pessoa que não tem não goste daquele que tem, sem entender muito bem por quê. E o que faz esse que tem? Ele conseguiu estudar, então geremos recursos para que a pessoa também possa estudar, para que ele tenha a mesma oportunidade, mas não colocar um com os outros. A sociedade e a economia, nesse momento, não pode ser utilizada com balanço de soma zero, ou seja, você não tem porque eu tenho muito. Eu posso ter por algum motivo. Isso não quer dizer que o fato de você não ter é culpa minha. Deixa eu cumprimentar quem está de volta.